Bom, é, aí vocês têm o tema que consta da leitura que foi indicada para hoje, o reinado de Davi. E aí acontece o seguinte: Davi, a gente sabe que é considerado o mais importante de todos os reis de Israel, de modo que era de se esperar que houvesse muita coisa para dizer a respeito dele. De fato, há muitas idas e vindas e relatos sobre ocorrências ali, e eu então, desses textos que foram indicados, consegui achar 4 pontos que merecem destaque. E nós vamos então conversar sobre esses 4 pontos com o tempo que nós tivemos aqui. Vamos ver até onde a gente chega, né? O primeiro deles são guerras. Aquilo ocupa um espaço enorme ali. Parece que dá a impressão, às vezes, quase como se aquelas guerras fossem um esporte nacional deles. Parece que não faziam outra coisa. Mas também a gente precisa considerar que, provavelmente, naquela época, muita outra coisa não acontecia. Então, aquilo que realmente era destaque, mudava alguma coisa na vida das nações, então eram essas guerras. Então, nós temos esses relatos bastante extensos, mas, de um modo geral, sem grande resultado para nós. O que se diz lá é quem guerreou, uma porção de nomes de pessoas, tantos milhares, dezenas de milhares de homens mortos, né? E é isso. Então, não há muito o que dizer a respeito das guerras aqui, como lições para nós, é tudo mais ou menos igual. Então, o que eu fiz aqui, esse destaque de guerras, então, vai ser curtinho, é praticamente isso que eu estou dizendo agora, os outros, então, são mais importantes para nós. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma lista, só para a gente ter uma noção, mais ou menos, daquelas guerras que são relatadas lá. Vocês veem que não vão conseguir fazer muita coisa com isso, né? São as passagens, são um monte de nomes de gente e é tudo mais ou menos igual, com uma exceção. Esse que está em amarelo aí, sobre os amonitas, esse é um dos destaques que eu quero dar hoje, porque aquele lá tem umas condições bem fora do comum e que é interessante a gente examinar mais de perto, mas não é logo o primeiro, daqui a pouco então a gente vai chegar lá, as outras ficam. Então vamos passar direto para o segundo destaque hoje. O segundo chama-se Mefibosete. Quem é que tem esse nome complicado? Filho de Jonatas, relembrando, quem era Jonatas? Jonatas, filho do rei Saul, e alguém bem diferente do Saul, né? O Saul vivia perseguindo o Davi e tinha ciúme dele e tinha medo que fosse roubar o reinado, e o Jonas era o grande amigo do Davi. O que nós temos aqui agora de relato já é bem mais tarde, né? Saul já estava morto há tempo, Jonatas também. O Davi, a essa altura, já era rei sobre todo o povo de Israel, estava lá já devidamente instalado em Jerusalém, tudo bem. Aí ele se lembrou e disse: eu tinha uma grande amizade com Jonatas e prometi para ele que eu não ia esquecer dele e que ia cuidar. Será que ainda sobra alguém da família dele? Então ele tratou de se informar e descobriu que havia esse indivíduo chamado Mefibosete, que era um filho de Jonatas, e pelo que a gente lê
assim a respeito do Mefibosete na Bíblia, o que a gente pode dizer é ele era um pobre coitado. Ele diz que ele era aleijado dos 2 pés, portanto, não sei nem se ele conseguia se deslocar. E ele estava lá, morando não sei onde, escondido em algum canto, tentando sobreviver. Pobre parece que ele não era. Ele deve ter herdado bens do Jonatas, do Saul, tanto é que ele tinha um administrador que cuidava das coisas dele. Então, não é que ele passava fome. Mas, no mais, ele era um sujeitinho insignificante. Coitado. Em todo caso, informaram para Davi que esse filho de Jonatas estava aí. E o Davi, então, diz, bom, manda chamar, traz um homem aqui e vamos fazer bem para ele. Então, ele chamou aquele administrador do Mefibosete, um indivíduo chamado Ziba, e decidiu então usar de misericórdia sobre o Mefibosete. O que ele ia fazer? Ele ia resgatar a pessoa dele, mostrar que ele tinha valor, que ele não era um sujeitinho qualquer, que merecia ser bem tratado e tal. Então chamou esse Ziba, o servo dele, o administrador, e o Ziba então explicou para ele onde é que esse Mefibosete estava morando, qual era a situação dele, etc. e tal. E o Davi então disse, olha, faz o seguinte, traz o homem aqui, ele vai passar a morar aqui comigo, vai comer à minha mesa, né? Ou seja, ele vai ser meu hóspede definitivamente, eu vou cuidar dele e você cuida dos bens dele. Você tem essa função, cuida dos bens dele e eu vou então tratar aqui do Mefibosete. E foi o que aconteceu. Ele levou o homem lá, Davi recebeu ele bem, passou-se um tempo assim, tranquilamente. Mefibosete agora bem cuidado lá, Davi cumprindo aquilo que ele prometeu a Jonatas, de cuidar da família dele, e a vida foi indo tranquila. Até um certo ponto. Chegou um momento, e agora onde eu vou entrar agora no assunto, eu vou invadir um pouquinho, mais tarde, talvez uma das próximas lições, mas faz parte, então a gente tem que juntar as coisas. Chegou aquele momento, um momento em que Davi teve que encarar uma crise, a tentativa de golpe de estado do filho dele, Absalão, né? Aquilo realmente foi uma coisa grave, perigosa. Davi teve que fugir e aí então ele fugiu, estava a caminho embora de Jerusalém. Aí aquele Ziba, aquele camarada, aquele administrador, de repente chega até Davi, se encontra com ele e trouxe uma porção de coisas, trouxe vários animais, jumentos, trouxe provisões, alimentos, um monte de coisas. Apareceu e o Davi, olhando para ele, disse, onde é que você vai com isso? O que você pretende fazer com isso aí? Ele diz, não, isso aqui eu trouxe para que o rei e o seu pessoal tenha aí montarias para se deslocar e tem alimento e tal. Então foi lá e tratou de fazer bem ao rei. E a gente se pergunta então, qual será que foi a motivação do Ziba para fazer isso? Será que ele era sincero? Ele diz, não, eu realmente, o rei fez tanta coisa boa para nós, eu tenho que dar um apoio para ele agora, eu vou fazer isso tudo, tá? Pode ser,
Não está escrito nada diferente disso. Mas também pode ser que o que ele queria mesmo era bajular, se fazer de queridinho diante do rei. Só que se ele estava fazendo isso é porque ele contava com que Davi fosse retornar depois, senão também era perda de tempo. Mas isso nós não sabemos com clareza. Só que mais adiante, depois vai aparecer uma outra situação estranha, e é aí que eu queria enganchar um pouquinho e pensar em que medida isto interessa para nós. É uma situação que pode nos acontecer também. A gente trata com pessoas, ou pessoas vêm tratar conosco, e você olha para aquilo e pensa, o que será que esse cara quer? Como é que é isso? O que eu faço com isso? Né? O Davi, nessa hora, ele não tinha muita opção, ele aceitou aqueles coisas que o homem trouxe, foi muito útil para ele e tal, muito obrigado, e por enquanto ficou por isso. Mas ele perguntou também para o Ziba, escuta, e o Mefibosete, ele não vem comigo, o que está vendo? Aí o Ziba já começou com a fofoquinha dele, né? Não, ele ficou em Jerusalém porque ele acha que agora com isso tudo, talvez a família de Saul seja reabilitada e possa até ser rei depois. Então ele ficou lá por isso. Será? Ou não será? Nós também não sabemos. Se aquilo era uma informação correta da parte do Ziba, ou se ele estava realmente fofocando e querendo jogar um contra o outro. É difícil saber. Gente, a gente muitas vezes na nossa vida enfrenta situações assim também, né? Trata com alguém e você fica, como é que é esse negócio? O que eu faço com isso? E a gente pode, então, às vezes ver reações que são boas ou não. O Davi não tinha muita opção. Ele tomou conhecimento daquilo, aceitou aquelas mercadorias, todos aqueles bens e tocou em frente. Ele no momento não havia nada para fazer, ele estava fugindo, ele tinha que fugir, mas ele ficou com aquilo na cabeça. O que a gente vai fazer com isso? Bom, aqui está então a referência da conversa dele com o Ziba, né? Onde é que está o Mefibosete? O Ziba ficou em Jerusalém, acredita que vai restituir o trono para ele, etc. e tal. Aparentemente, houve uma traição de Mefibosete contra Davi, conforme o relato do Ziba. Se isso era verdadeiro ou não, a gente ainda não sabe. Em todo caso, Davi teve aquela atitude de misericórdia com o Mefibosete. Quando o Davi ainda estava bem, antes daquele episódio todo com Absalão, ele estava firme no reino, ele disse, não, eu prometi ao Jonatas que eu iria cuidar da família dele, eu vou cumprir o que eu prometi, eu vou fazer aquilo. Então, nesse sentido, Davi serve de exemplo para nós. E agora ele estava diante dessa situação estranha e de alguma forma ele tinha que resolver aquilo. Ele podia dar razão para o Ziba e dizer, eu vou acabar com esse sem vergonha do Mefibosete, né? Ou podia dizer, não acredito, esse Ziba é um malandro, eu não. Mas ele não tinha elementos para decidir aquela hora. Então, por enquanto, a coisa ficou por isso mesmo. Mais tarde, Davi retornou. Acabou aquela confusão toda com o Absalão. O Absalão, inclusive, morreu nessa coisa toda. E o Davi retornou, reassumiu o reino e voltou tudo ao normal. E nessa hora, então, ele encontra o Mefibosete lá em Jerusalém. E aí pergunta diretamente para ele, escuta, você não foi comigo por quê?
E aí, vejam o que o Mefibosete respondeu. Respondeu uma coisa bem diferente daquela que o Ziba tinha dito. Eu, teu servo, isso eu tinha que dizer desse jeito, né? Mandei selar o meu jumento e montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou. Bom, não está explicado aqui qual foi o engano que o Ziba aprontou. O que ele fez diante do Mefibosete não está escrito. Em todo caso, o Mefibosete comentou isto. E de novo agora fica a pergunta para nós. Ele estava dizendo a verdade ou não? O Ziba realmente aprontou alguma coisa com ele, tentou prejudicá-lo? Ou ele tratou de achar uma desculpa para não ter acompanhado o Davi e jogar a culpa em cima de um outro? Percebe que é o tipo de atitude que acontece toda hora em torno de nós. E precisamos tomar cuidado para nós não fazermos coisas desse tipo, né? E cria um clima de insegurança. Faz o que com isso? E é interessante aqui, diante dessa contradição entre os dois, a atitude do Davi. Ele fez uma coisa que é interessante a gente lembrar, guardar e dizer, puxa vida, talvez isso seja uma boa maneira de reagir numa situação complicada como essa. Ele podia ter dado razão para um ou para outro e, sei lá, até matar um deles, porque esse negócio de matar o outro era muito comum entre eles, né? Mas não, ele achou uma solução neutra. Pelo que dá para entender, o próprio Davi ficou sem saber quem é que tinha razão nessa história. Deve ter pensado, eu não sei, um diz uma coisa, o outro diz o contrário, não há muita diferença entre eles. Mefibosete não é o Jonatas, é o filho dele, mas não é ele mesmo. O Ziba também, ele tem cuidado bem das coisas, mas eu não sei, né? É aquela insegurança total. O que o Davi fez? Ele adotou uma solução neutra. Ele teve essa contradição entre eles e então achou um meio termo. Ele disse ao Mefibosete, faz o seguinte, você e o Ziba dividam a propriedade. Pelo jeito essa propriedade não era tão pequena assim, devia ter rebanhos e não sei o que mais. E o Davi disse mais ou menos desse jeito, né? Você faz o seguinte, você fica com metade do que ele, dá a outra metade para o Ziba, que parece que ele está querendo, né? Dá a outra metade para o Ziba e me deixa em paz com esse negócio. Isso, me deixa em paz, sou eu que estou dizendo agora, não está escrito lá, mas dá para perceber essa reação dele. Resolveu a coisa da maneira como ele podia, até onde ele conseguia enxergar. Ele tinha que tomar uma atitude, porque ele era o rei, era o que tinha que tomar a decisão. Então ele tentou fazer a coisa da forma mais equilibrada possível. Pode ser uma lição interessante para nós, em situações de dilema, né? Em vez de perder o sono, em vez de se preocupar demais em agora fazer tudo certinho, tem hora que você diz, bom, eu vou fazer o melhor que me ocorre e o resto que aconteça, né? Também não controlo tudo. Então essa é a história do Davi com o Mefibosete e o Ziba e as confusões que eles tiveram. Se nós lembrarmos dessa história, eu acho que nós podemos, para uma ou outra situação na vida, tirar alguma lição disso. Bem, esse era o segundo destaque, né? O primeiro foram as guerras, que foi pouca coisa. O segundo foi essa história do Mefibosete. E agora temos o terceiro, que são os amonitas. Lembra que quando
botei aí aquela lista das guerras, a última que eu coloquei foi guerra contra os amonitas, botei colorido aquilo para chamar a atenção, né? Que foi uma situação diferente das outras. As outras a gente nem sabe por que aconteciam aquelas guerras, só diz que aconteceram, porque a gente não sabe, mas aqui nós sabemos por quê. E é uma coisa que a gente lê aquela história e pergunta como é que pode alguém fazer um negócio desses. Mas é que pôde, fez, e com certeza não foram os únicos que fizeram isso. E nós precisamos tomar cuidado para não fazer coisas parecidas, né? O que aconteceu? Os amonitas eram um povo vizinho de Israel, eram logo do lado lá. E a certa altura morreu o rei deles. E esse rei era bastante amigo de Davi. Esse rei, eles tinham boas relações. E o Davi, então, puxa vida, o homem morreu, agora o filho dele está lá no lugar dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma delegação, alguns homens até lá, e uma manifestação de apreço para eles, dar os pêsames para ele, né? E dizer, olha, sinto muito que o seu pai morreu, nós somos amigos e queremos manter essa amizade e tal. Teve boas intenções o Davi, e mandou não sei quantos homens, alguns, para lá, para isso. E eles foram lá e fizeram. Aí, então, aconteceu o quê? O rei não estava sozinho, o rei tinha lá os seus conselheiros, a sua equipe. E esses camaradas desconfiaram, suspeitaram das intenções de Davi. Bom, primeira pergunta para nós. Fazia sentido desconfiar do Davi? Bom, talvez até fizesse. Tudo bem que eles tinham uma amizade até então, mas sabe como é que são as coisas. A situação agora está diferente. Sabe lá o que o Davi pretende, né? Pode até ser que ele esteja com más intenções aqui de aproveitar a chance e sondar como é que está isso aqui para então nos atacar e subjugar e tal. Como é que é a nossa situação com gente desconhecida? O que a gente topa por aí e tem que tratar. Negócios, por exemplo, qualquer. Como é que nós agimos? Eu acho que vocês vão concordar que na prática, quando se trata de fazer uma negociação com alguém, e aquilo for uma coisa pequena, sem grandes consequências, a gente confia, diz, tá, tudo bem, vamos lá, mas geralmente também funciona, dificilmente dá algum problema. Mas quando o negócio é maior, o que a gente faz? A gente pede garantias, né? Por isso que existem cartórios, existem todos esses recursos por aí para a gente se garantir contra eventuais malandragens de alguém, né? Você vai comprar uma casa com financiamento, você sabe perfeitamente o monte de burocracia que tem em torno disso, e essa burocracia é porque o pessoal não te conhece e desconfia de você, com razão, né? Então precisa tudo isso. Então essa desconfiança que eles tinham, até que a gente pode dizer, bom, tudo bem, é bom tomar cuidado, né? Mas existem, com esse tipo de relação, existem dois extremos que eu joguei aí. Entre perguntar se uma desconfiança dessas é razoável ou não, uma atitude extrema é paranoia, mania de perseguição, todo mundo é meu inimigo, todo mundo é contra mim, todo mundo me quer fazer mal, né? Ou ingenuidade, não, é tudo muito bacana, tudo muito bem, beleza, então. Esses são os dois extremos, né? E normalmente o bom senso manda que a gente fique lá no meio, em algum lugar entre isso. Aqueles conselheiros, o rei amonita, reagiram como paranoicos. Não, isso aqui é um perigo, né? Agora, o que é que eles poderiam
ou deveriam ter feito nessa hora. Os camaradas estão aí, eu não acredito neles, sei lá o que pretendem, vou tratar de me livrar deles. O que eles podiam ter feito? Eles podiam ter dito, muito obrigado porque vocês vieram, muita gentileza sua e tal, e conversar um pouquinho, e depois despedi-los, né? Podem voltar para casa, manda eles embora, manda uma escolta junto para acompanhar eles até a fronteira, para ter certeza de que não vão aprontar nada, e tchau, e pronto, resolvido o problema. Não teria problema nenhum, mas eles não foram capazes de fazer isso. Eles já decidiram que aqueles homens eram espiões e queriam fazer mal. Então, os agrediram, humilharam aqueles homens. Foi uma agressividade tola, desnecessária, uma provocação. Humilharam aqueles homens. A Bíblia descreve o que eles fez. A descrição para nós é uma coisa muito esquisita, mas se a gente imaginar isso uma vez, dá para entender a coisa. Esses homens, naquele tempo, todo mundo usava barba, né? Então, cortaram a metade da barba deles, provavelmente de um lado, imagine, né? E tiraram metade da roupa deles. Agora, te vira com isso. É um baita de um vexame, né? O camarada vai sair na rua desse jeito, é muito ridículo. O Davi ficou sabendo disso e Davi ainda teve uma reação ponderada, cuidadosa. Ele diz, vão para Jericó, um pouquinho fora do circuito, fiquem até lá, fiquem tranquilos lá, espera a barba crescer de novo e tal, depois vocês voltam para casa e tudo bem, fica por isso, né? Tá. Mas os caras lá, os conselheiros do rei Amonita não estavam satisfeitos ainda com isso. Eles resolveram partir para a briga. Por quê? Preventivamente, para se proteger contra o Davi. Sei lá. Agora, antes de a gente pensar um pouco mais sobre isso, eu queria mostrar uma vez, ou lembrar uma vez também a possibilidade oposta. Nós temos um relato na Bíblia de alguém que fez o contrário dos amonitas lá. Eles ficaram com aquela mania de perseguição. E houve a história dele está fora da nossa leitura de hoje, eu vou invadir um pouquinho aquilo lá, porque é interessante comparar, que foi o rei Ezequias. O rei Ezequias, rei de Judá, bem mais tarde que Davi, né? Ele tem na Bíblia a fama de ser um dos melhores reis de Judá. Ele foi um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que confiava em Deus, era fiel. Há um monte de elogios para Ezequias. Deus atendeu as orações dele, ele estava ameaçado pelo exército assírio e Deus interveio e livrou ele desse problema. Depois ele ficou doente, orou e Deus o curou e tal. Quer dizer, o Ezequias era o que a gente chama de um homem de Deus. Mas ele cometeu uma ingenuidade também. Depois que ele sarou da doença que ele tinha, o rei da Babilônia mandou também uns emissários para lá, parecido com essa história do Davi com os amonitas, para, no caso, não é dar os pêsames, era dar os parabéns para ele. Que bom que você sarou e tal, que legal e tal. E o Ezequias foi na conversa deles. Ficou todo empolgado com essa visita e mostrou para eles tudo que tinha lá em Jerusalém. Deixou eles sabendo de tudo que se passava. Todos os recursos que ele tinha e tal coisa, e os caras foram embora felizes, satisfeitos e tal.
Aí o profeta Isaías foi falar com Ezequias, perguntou, escuta, o que esses camaradas vieram fazer? Ah, eles vieram me dar os parabéns aí, porque eu sarei e tal, estou bem. Ah, é? E você fez o quê? Ah, mostrei para eles tudo. Isaías, você fez isso, é por causa disso, você vai perder tudo isso aí. Foi ingênuo, foi... Eu não sei se tinha uma ponta de orgulho por trás disso, eu vou mostrar para eles como eu sou bom, possivelmente. Né? E fez um negócio que também, ele também devia ter despedido os camaradas, dito muito obrigado, tal, passem bem, sejam felizes, tchau. Não. Ele fez bem o contrário daqueles amonitas, e os dois estavam igualmente errados. Um com paranoia, com mania de perseguição, com medo tolo, que não tinha razão de ser, e o outro com aquela confiança nos outros que acabou dando mal também. Então, são duas historinhas que nos podem ensinar a tomar cuidado. Né? Procura ficar no meio, não precisa fazer nenhuma coisa, nem outra. Faz como Davi fez com aqueles homens lá que foram humilhados, fica lá, aguarda o negócio normalizar, volta para casa e tudo bem. Esse é o destaque dos amonitas. Infelizmente a coisa não parou por aí. Os amonitas resolveram tomar iniciativa. Em vez de dizerem, bom, tá, nos livramos desses espiões e resolvemos o problema. Resumindo, o que eles fizeram? Eles ficaram, primeiro tinham essa dúvida, poderiam confiar nos israelitas lá ou não? Decidiram não confiar. Agora vejam a comparação de atitude que a gente pode tomar. Nós podemos trabalhar em cima da nossa experiência ou podemos ser ingênuos e deixar as coisas acontecer, ou então nós podemos ser agressivos como foram eles e eles foram imprudentes. Prudência é tomar cuidado. Para que agredir? Vai se dar bem? Eles acabaram se dando muito mal com isso. Fizeram um tremendo estrago. Houve dezenas de milhares de mortos na guerra que eles começaram por causa de nada. Absolutamente nada. Não havia razão nenhuma para aquilo. Matou um monte de gente por tolice. Se eles tivessem sido prudentes e dizer, peraí, antes da gente começar a partir para a briga, vamos pensar mais uma vez, vamos ver bem como é que é essa situação e vamos tomar cuidado. Não. Um outro erro que a gente pode cometer é por causa de ignorância. Bom, nós não temos culpa muitas vezes de sermos ignorantes. Ignorante não é bobo. Ignorante é alguém que não sabe, que não está informado de alguma coisa. E todos nós, em muitos aspectos, nós somos ignorantes. Tá? Eles poderiam ter dito, bom, vamos examinar esse negócio um pouco melhor para evitar de se enganar, evitar equívocos. Né? Mas não, eles já de antemão já sabiam tudo e fizeram o pior possível. Existe essa que eu coloquei aí, a desconfiança mórbida, a paranoia. Eu desconfio de todo mundo. Por quê? Eu não só desconfio de todo mundo, como eu vou agredir o outro, porque eu já decidi que ele quer me fazer mal. E o outro, coitado, não está nem sabendo o que você está falando. Né? Precipitação. Fazer as coisas sem pensar. Exagerar, fazer mais do que deveria, que foi típico aí desses amonitas. Um estúpido exagero. Criaram uma guerra em cima de um palpite só.
Então, isso eu acho que é interessante a gente ter em mente na nossa vida com o que nos acontece por aí, de pensar um pouquinho, como é que eu vou agir? E esse nome Amonita, que não é uma coisa assim tão comum de todo dia, talvez seja fácil de lembrar por causa disso, né? Então, se você estiver diante de um dilema, ou uma situação dessa, procura lembrar dessa palavra Amonita. Eu não quero ser Amonita, eu quero fazer coisa diferente, né? Pode ser útil, possivelmente, essa lição para nós. Em resumo, eu tenho aqui para uma aplicação para nós a respeito daquilo que aqueles amonitas fizeram, um versículo do Novo Testamento, de Tiago. Tiago diz o seguinte: tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Gente, aprenda a prestar atenção no que acontece e não comece a falar antes de pensar. Existem aquelas pessoas que falam 2 vezes antes de pensar, né? O Tiago diz, não, pensa 2 vezes antes de falar, melhor. E tardios para se irar, ficar com raiva do outro sem motivo. Gente, o que é isso? Então esse conselho aqui do Tiago pega muito bem. Pena que os amonitas não tiveram a chance de ouvir isso. Talvez tivesse ajudado, né? Bom, este foi então o terceiro caso, o terceiro destaque dessa história toda. O quarto chama-se Batisseba. Essa história de Batisseba provavelmente é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Eu imagino que vocês conheçam. Vamos só relembrar rapidamente, em poucas palavras, para botar isso. Mais uma vez havia guerra entre Israel e algum vizinho, e dessa vez o Davi não foi para a guerra, ele resolveu descansar em Jerusalém. Ficou lá acomodado, tal coisa, na boa, e aí ele observou essa mulher chamada Batisseba, vizinha dele, muito bonita, se impressionou com ela e mandou chamar e assumiu a mulher como sua. Legal, foi divertido, mandou ela de volta para casa e tal. O marido dela era um sujeito chamado Urias, que estava lá em combate, onde o Davi devia ter estado também. Estava lá longe, então tudo legal. Só que algum tempinho depois, a Batisseba mandou um recado para o Davi: eu estou grávida. Pronto, agora complicou. O que ele fez? Ele mandou chamar o Urias, lá da casa, mandou ele trazer, recebeu o Urias muito bem, pediu para ele um relatório do que estava acontecendo lá, como se fosse uma visita oficial dele, e disse: agora vai para casa, descansa, e depois você volta lá e tal, fica bem. Consegui acertar as coisas. Só que o Urias não entrou na jogada, ele não foi para casa. Mas como você não foi para casa, por quê? Imagina, todos os meus companheiros estão lá na guerra, estão lá lutando com tudo, e eu vou para casa aqui ficar com a minha mulher, gente. Eu tenho vergonha de fazer isso, não vou fazer isso não. Chato. Aí o Davi disse: tá bom, fica aqui essa noite, e amanhã você vai, fica aí. Mandou ele para casa de novo, vai para casa, dorme, amanhã você sai, ainda mandou um presente para ele e tal coisa. E o Urias não foi. Ele era teimoso, no bom sentido. Não foi. E aí o Davi: bom, e agora o que eu faço? Aí o Davi cometeu o segundo erro dele, e maior ainda que o primeiro. Ele mandou o Urias de volta para a guerra com uma carta para o general, e nessa carta ele dizia: dá um jeito de matar esse cara. Preciso me livrar dele. E foi o que aconteceu. Então Urias morreu na guerra,
E aí a Batseba era viúva e o Davi recebeu ela. Aí recebeu ela como esposa corretamente, aí era correto. E ficou assim essa coisa, né? Essa é aquelas histórias mais escabrosas, provavelmente o pior relato a respeito de Davi que a gente tem na Bíblia. Ele cometeu mais um erro no futuro, que foi a história do recenseamento, que não é o nosso caso hoje, mas aqui ele realmente isso que ele fez foram 2 pecados graves que ele cometeu, um em cima do outro, e realmente aquilo foi grave. Agora, como é que essa história continuou? Ele, depois que aconteceu tudo aquilo, recebeu uma visita do profeta Natan, e esse profeta confrontou ele com toda essa história que ele tinha feito, e aí o Davi se tocou. Aí acordou e disse: pequei contra o Senhor. Você tem razão, errei feio. E a gente sabe que esse arrependimento do Davi foi sincero, porque nós podemos ler o resultado disso nesse Salmo 32 e Salmo 51. Vale a pena vocês pegarem esses 2 salmos e lerem, que é, de certo modo, a resposta do Davi àquilo que aconteceu ali. Ele mostra que realmente ele errou feio, fez tudo que era ruim, mas se arrependeu. E com esse arrependimento sincero, ele obteve o perdão de Deus também. Deus disse: tudo bem, você se arrependeu, você errou, está perdoado. Só houve um castigo, sim, que ele teve que engolir. A criança de que a Batseba estava grávida, bebê, quando nasceu, não viveu muito, morreu logo. Então esse foi o recado de Deus, disse: olha, pecado eu perdoo, mas ele tem consequências. Então o bebê morreu. E nós agora vamos dizer: mas coitado do bebê, ele não tinha culpa nenhuma. Para Deus, os mortos também estão vivos. Então a coisa é um pouco diferente do que a gente imagina. Mas houve então essa forma de resolver isso. Muito bem. O que eu quero tirar de lição disso é talvez uma coisa um pouco diferente daquilo que a gente espera agora. Uma reação nossa poderia ser: então eu posso pecar à vontade, né? E Deus vai me perdoar. Leia a carta aos Romanos que você vai ver que não é bem assim. Paulo diz isso, gente, não é desse jeito, né? Mas não foi o que aconteceu lá com Davi. Quando ele disse aquele pequei e tal, aquilo foi sincero, realmente ele tratou de consertar o que podia, que não era muita coisa, mas fez o melhor possível. Mas há um outro aspecto interessante. E aí eu tenho que voltar na história, um bom pedaço, voltar ao rei Saul, antecessor de Davi. Davi disse: pequei contra o Senhor. E o Saul, Davi cometeu esse pecado de adultério e de homicídio e tal coisa. O pecado do Saul foi um pouco diferente, mas também foi pecado. O Saul foi desobediente contra as instruções que Deus havia lhe mandado por Samuel na guerra contra os amalequitas. Bom, nós não vamos entrar em detalhes sobre isso agora, mas ele tinha recebido uma instrução: faça assim, e ele fez diferente. Ele errou com isso. E aí então, o Samuel, naquele tempo ainda estava lá, foi falar com o Saul e confrontou o Saul. Assim como Natan confrontou Davi, o Samuel confrontou o Saul e diz: olha, está errado o que você fez. Saul ainda procurou achar uma desculpa e eu queria oferecer sacrifícios e tal. O Samuel disse: não interessa sacrifício, interessa obediência. Ficou aquela situação, então, até que o Saul não tinha mais saída.
Samuel veio com aquilo para cima dele e ele tentou sair, não conseguiu. E aí o Saul disse a mesma coisa que o Davi disse. Pequei. Aham. Então ele reconheceu. Que bom. Como Davi também disse, não é? Pequei contra o Senhor e se arrependeu e procurou consertar o que podia. Então, o Saul também disse isso. Parabéns para o Saul, né? Ele reconheceu que ele pecou. Só que, infelizmente, tem 3 pontinhos aí atrás, quer dizer, a frase dele continua, ele não termina aí. Ele continuou falando. Ele disse, pequei. Agora, honra-me perante as autoridades. Tudo bem, eu errei e tal, mas não deixa eu cair assim no vexame diante de todo mundo. Junta as autoridades aqui de Israel e mostra para eles que eu sou o rei, que ele quis esconder o pecado dele e se restaurar como rei diante dos outros. Ou seja, esse pequei dele não foi um arrependimento sincero. Esse pequei dele foi, puxa que azar, que burrada que eu fiz. Só isso. Né? E aí, Samuel, vê se você conserta a coisa aqui para mim e tal. Né? Bom, não foi bem o que aconteceu. Ele acabou se dando mal e tal. Mas é interessante as 2 reações do Davi e do Saul. Os 2, num primeiro momento, disseram a mesma coisa. Pequei, errei. Né? Mas o que estava por trás disso? E aí, de novo, fica o questionamento para nós. Quando nós percebemos que nós erramos, que nós pecamos, que aprontamos como é que nós reagimos? Nós nos arrependemos realmente, pedimos perdão a Deus e tentamos consertar o que nós podemos, tá? Ou nós dizemos, bom, tá bom, errei, paciência, azar, foi burrada, agora vamos tratar de esconder esse negócio e levar a vida para frente então. Como é que nós reagimos? Merece a gente se examinar, né? Se nós somos Davi ou se nós somos Saul. Né? Muito bem. Vamos ver onde é que nós estamos aqui. Com isso nós examinamos esses 4 destaques desse nosso texto de hoje. Guerras, Mefibosete, Amonitas e Batseba. Né? Que aconteceu ali e são coisas de que a gente pode tirar alguma lição para a nossa vida também. Eu quero encerrar agora, então, terminando. Acertei razoavelmente aqui o horário. Com um versículo, aliás, 2 versículos de 1 João, que trata bem desse assunto. Isso pode ficar de lembrete para nós. Acho que não vai ser difícil relembrar a referência. 1 João 1, 8 e 9. Onde ele diz, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Então, reconheça, né? E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, e bem entendido, confessar no caso é a atitude de Davi. Aquela confissão do Saul não era bem uma confissão, né? Aquilo era, puxa vida, que azar, fiz uma burrada. Né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele, Deus, né? É fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos lembrar desse versículo. Eu lembro que quando eu era adolescente me fizeram decorar o 9, o 8 não. Mas é bom decorar os 2 e lembrar. Né? Espero que com isso que a gente falou aqui hoje, que isso tenha sido útil, que a gente possa tirar algum proveito disso para a nossa vida. Talvez é o caso de reler mais uma vez essas histórias todas
e tirar a conclusão que se aplica à vida de cada um de nós.